conhecimento do Senhor. Oremos, irmãos, nesse instante. Pai Santo e Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos pelos irmãos que o Senhor nos dá no Senhor. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, para com a vida dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor desperte aqueles que ainda hão de herdar a tua salvação. Pedimos que o Senhor desperte aqueles nossos irmãos que estão apartados da tua casa. Pedimos que o Senhor restabeleça e visite aqueles nossos irmãos que estão enfermos. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê graça àqueles que, por algum outro motivo desconhecido, mas que, achados no erro, encontram apartados do Senhor. Que o Senhor verdadeiramente os converta e os traga à tua luz. Senhor, usa de misericórdia para com o teu povo. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, e ainda que fôssemos merecedores de alguma coisa, o que nos restaria seria a condenação do inferno. Mas a tua graça nos achou, Senhor, e aquilo que estava completamente perdido, o Senhor, portanto, foi lá e nos buscou, e agora nós não andamos mais nas trevas, mas andamos diante da tua santa luz. Ó Deus santo e amado, desperta e aviva o teu povo, para que em seus corações o povo possa te conhecer mais e glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus santo e amado, abençoa as programações da tua igreja, do teu povo, fortalecendo o teu povo a continuar vivo perante a tua face. Pai santo e amado, é no nome de Cristo, para o teu louvor, que nós nos dirigimos assim, esperando sempre o cuidado e o zelo do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, e oramos agradecidos agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento onde nos encontramos. Irmãos, de antemão gostaria de convidá-los para que vocês abrissem a palavra do Senhor novamente no livro de Atos, capítulo número 3. Vejam só, irmãos, como nós já fizemos a leitura de todo o capítulo 3, eu gostaria apenas de fazer, na introdução aqui, algumas observações pedagógicas no texto, para que você possa entender melhor o que está sendo dito aqui por Lucas no texto. Eu quero que você perceba que Lucas, nesse capítulo 3, ele nos conta duas histórias. A primeira história, que você pode ver, é a cura de um homem coxo, que desde o ventre materno era coxo e, portanto, não andava, e era colocado junto a uma porta lá no templo. Essa porta era chamada de porta formosa, para pedir esmola. É a primeira história que Lucas conta. A segunda história que Lucas conta aqui no texto é a história da redenção. Ele fala-nos acerca da pregação de Pedro. Então, observe que essa narrativa aqui, ela aparece dessa forma, e ela pode ser dividida justamente nessas duas histórias. A primeira, a cura de um homem enfermo, de um coxo, e segundo, a pregação redentiva de Pedro. Então, as duas partes podem ser divididas da seguinte maneira: a primeira parte, que é a demonstração da cura de um coxo, você pode ver aí entre o verso de número 1 ao verso de número 9. Você tem aí justamente Cristo, por meio dos apóstolos, curando um coxo. O verso 9, o verso 10 e o verso de número 11 e 12, nós temos meio que um ato conclusivo, que seria o ato de ligação entre a história do homem coxo e o início da pregação de Pedro.
Pedro justifica a sua pregação e mostra que, veja, os homens não deveriam ficar espantados porque viram um coxo desde o ventre materno andar, mas eles deveriam ficar espantados pela péssima escolha que eles fizeram, que foi escolher um homicida, Barrabás, no lugar do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte do texto, você pode ver aí, entre os elos de ligação, do verso de número 10 ao verso de número 12, é a pregação de Pedro. Veja só, irmãos, que vai do verso de número 13 ao verso de número 26. Então são essas duas histórias que nós temos. Deixa eu fazer agora uma advertência. Eu não quero que você caia no mesmo erro que os homens caíram quando viram a cura do coxo. A principal narrativa do texto não é essa que está entre o verso 1 e o verso 9. Quem nos diz isso, espantado, é Pedro. A principal narrativa do texto é a que está entre o verso de número 13 e o verso de número 26. É a pregação poderosa do Evangelho. Você pode ver aqui dois motivos bem clássicos, e de cara você pode ver isso. Você tem 9 versos que dizem que o homem foi curado. No entanto, você tem 16 versos que nos dizem acerca da pregação do Evangelho. Então, quando Lucas foi narrar as histórias, ele demandou mais tempo falando da pregação de Pedro do que falando da cura de um coxo. Segundo, o aspecto redentivo, e esse é o principal aspecto. Talvez esse não nos salte aos olhos, mas nos saltar ao coração e à alma. Veja, a pregação de Pedro faz com que os homens abandonem a ignorância, e aqui ignorância não é o ato de ser bruto, mas ignorância aqui é o sinônimo de falta de conhecimento. Então, que os homens abandonem a ignorância e, portanto, conheçam a Deus. É o prêmio da alma do homem, o conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor. Dito isso, portanto, eu gostaria de começar a expor aqui para os irmãos esse texto que temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Primeira parte, irmãos, veja só, do verso 1 ao verso de número 9, você tem aí o registro de que um homem coxo, desde o ventre materno, fora curado. Olha só como é que isso acontece. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Era muito comum isso acontecer aqui, porque o capítulo 2 nos ensina, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 do livro de Atos, diz que o povo de Deus estava junto em oração e, portanto, buscavam a Deus juntos todos os dias, buscando ao Senhor. Então, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, o ventre materno, desde a hora do seu nascimento, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Interessante, irmãos, é que algo muito similar na lei acontece. Houve um momento em que houve um surto de picadas de serpente entre o povo de Deus. E o povo de Deus, para não ser vitimado com a morte, o povo de Deus para não ser eliminado, então Deus ordenou a Moisés que construísse 2 serpentes. E quando o povo olhasse para a serpente, eles iriam necessariamente serem curados. O que fez com que os homens fossem curados? Foi a serpente levantada por Deus? Obviamente que não. Obviamente que não. Observe que Pedro e João,
quando olham para o coxo, fitam os olhos nele, param e o observam e assim, olha para nós. Verso 5 diz que o coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, ou seja, na autoridade de Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos e juntas se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Obviamente, nós temos alguns resultados aqui entre o verso 1 e o verso 9. Primeiro, que um grande milagre aconteceu. E talvez esse homem que recebeu esse grande milagre, talvez não tivesse naquele momento alguém tão feliz como ele. Desde o ventre da mãe, um homem que não conseguia andar, e agora estava andando livremente. O mal que lhe prendia ao chão lhe fora tirado, e ele agora anda e salta de alegria. Veja, não havia ninguém naquele momento tão feliz como ele. Segunda coisa que nos salta aqui diretamente aos olhos é a forma de como esse ato acontece. Pedro e João fitam os olhos nele e dizem assim: olha para nós, olha para nós. A mesma expressão que encontramos na lei, quando Deus disse assim: olha para a serpente e sereis curados. Então, é como se Pedro e João estivessem dizendo assim: olhe para nós e você será curado. Agora, o que faz com que esse homem seja curado? Olha só, ele diz assim: na autoridade de Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o que é que ocorre? Levanta e anda. E sob a autoridade de Cristo, aquele homem sai do estado em que se encontra e tem o seu estado de saúde completamente modificado. Ora, a obediência daquele homem, a ordem dada pelo Senhor, fez com que aquele grande mal dele fosse tirado. Eu gostaria aqui de abrir uma pastoral, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas a nossa constante obediência a Deus é a cura para muitos males que enfrentamos em nossos dias. Há pessoas que tentam a cura de alguns males buscando na ciência, na medicação, na automedicação, no cuidado em buscar alguns profissionais da área de saúde. Irmãos, existem males impregnados no nosso ser que somente podem ser curados pelo Senhor. Escute isso. Existem males impregnados em nosso ser que somente podem ser curados pelo Senhor. Nenhuma sessão de terapia pode mover a nossa alma do lugar. Mas veja, o trato e o cuidado que o Senhor pode ter por nós, e Ele tem por nós, e eu digo pode no sentido de que devemos ir a Deus, Ele pode resultar em muitos e em grandes benefícios para o nosso ser. Somente Deus pode fazer coisas impregnadas em nosso ser. Portanto, é muito salutar que aquele que se afirma como cristão, aquele que se diz cristão, busque a Deus. Não fora por um outro motivo que o profeta, vendo duas grandes causas no meio do povo de Deus, viu que o povo estava afastado do Senhor, e por causa desse constante afastamento,
esse povo estava enfermo, que ele brada em alto e bom som: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Veja, o profeta sabia que o povo estava em pecado, afastado do Senhor, e que por isso também estava enfermo. E o apelo que ele faz é: não tratem de sua saúde, ou corram para que vocês possam cuidar de si mesmos. Busquem uma farmácia. Não, irmãos. O apelo que ele faz é: buscai ao Senhor. Veja, a enfermidade da alma, ela só pode ser curada por Deus. O Salmo de número 42, o salmo que nós muito cantamos aqui na igreja, ele nos conta sobre a tristeza da alma do salmista, que é abandonada a tristeza quando ele recebe a bela notícia de que estará se dirigindo à casa do Senhor. E ao se dirigir à casa do Senhor, veja, a tristeza agora é mudada em alegria. Aquilo que outrora era pranto, agora salta de alegria diante do Senhor. Irmãos, há coisas inerentes em nós mesmos que somente Deus pode fazer. Agora, a vergonha que passamos, irmãos, é que parece ser uma tendência entre o povo de Deus, é que às vezes algumas ações que temos, elas são completamente ateias. Primeiramente, nós buscamos nas coisas materiais, naquelas coisas sensíveis que nós podemos tocar, tatear, do que naquela coisa sensível que pode tocar em nossa alma, que nós não tocamos, mas que pode tocar em nossa alma. Aquela coisa que nós não vemos, mas sentimos. Às vezes abandonamos a busca do Senhor por coisas táteis. É por isso que é muito comum, às vezes, nós sermos mais obedientes aos homens do que a Deus. Obedientes aos homens do que a Deus. Certa vez, não foi nesse tempo agora, eu estava na rua e uma pessoa, quando me viu, literalmente se escondeu. Mas ela viu que eu vi ela fazendo isso. Então ela saiu de trás da pessoa e disse assim: ô pastor, eu estava até tentando me esconder do senhor, mas infelizmente o senhor me viu. Eu lhe vi. Mas por que você estava tentando se esconder? Eu disse: não, pastor, é porque eu não queria dizer para o senhor que eu estava com vergonha de dizer porque que eu não fui no culto ontem. Aí eu comecei a rir e olhei para ela e disse assim: olha, mas não é de mim que você deve temer. Não é a mim que você deve temer. É ao Senhor. Observe, não foi contra mim que você pecou. Não foi contra mim, você não me ofendeu em nada. Você está se enganando, não foi a mim que você ofendeu. Foi ao Senhor. Agora deixa eu lhe dizer uma triste notícia. A triste notícia é que de mim você pode se esconder. E a alegre notícia é que nada vai lhe acontecer se você se esconder de mim. Eu não vou lhe fazer nenhum mal. Eu não vou lhe trazer nenhum juízo. A triste notícia é que você não pode se esconder de Deus. E ela mais pavorosa ainda é porque o Senhor é que traz juízo sobre essas coisas. Porque não foi contra mim que você pecou, foi contra o Senhor. Então, irmãos, às vezes as nossas ações, elas se mostram ações ateias. Nós mais sentimos pavor e medo dos homens do que sentimos pavor e medo do Senhor. Então, observe que o Senhor faz com que esse homem agora levante-se de sob seus pés. Todo o povo agora viu, porque ele entra no templo, andando e saltando. Observe o testemunho do povo. Olha só, a transição entre
a história da cura e a pregação de Pedro. Veja só, verso número 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo. Veja, um homem que todos os dias nós íamos, e ele era um homem coxo que não andava, pedindo de esmola. De repente esse homem agora está andando, e não somente anda, pulando. E não somente anda, ele está pulando. Então, é muito comum que aqueles que estivessem dentro do templo dissessem assim: alguma coisa maravilhosa aqui aconteceu. Aconteceu algo que nós não podemos explicar. É o que nós chamamos de milagre. Nós não podemos explicar. Não era um homem que estava lá na porta do templo pedindo esmola. Agora o homem está feliz, anda e pula, salta, né? E ficaram cheios de pasmo e assombro, temendo pelo que lhe acontecera àquele homem. Verso 11 e 12. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Então o coxo se chega a Pedro e João, o povo veio de rapaz, foram aqueles dois homens que fizeram isso. Aqueles dois apóstolos que fizeram isso. Verso 12, vejam só. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Veja a forma como Pedro está tratando a cura do coxo. Ele está dizendo assim: é disso que vocês estão maravilhados? A pergunta dele é retórica, ou seja, ele não quer saber da resposta do povo. Ele está dizendo assim: ora, mas é disso que vocês estão maravilhados? Eu tenho uma coisa pela qual vocês ficarão ainda mais estarrecidos. É essa forma que Pedro quer dizer. Não é que ele esteja diminuindo a cura do coxo. É que se tem uma coisa pela qual nós devemos nos maravilhar, é por uma outra razão, é por uma outra coisa. Veja. Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem. Pedro novamente insiste: por que vocês estão me admirando? Estão pensando que foi meu poder que fez com que esse homem se levantasse? Vocês estão pensando que foi o meu poder que fez com que esse homem ficasse curado? Vocês estão pensando que foi algum ato de santidade que saiu de mim que fez com que esse homem erguesse os seus pés? Pedro vai dizer assim: vocês estão enganados. Se vocês estão pensando que foi por minha causa que esse homem se levantou, vocês estão enganados. A primeira pergunta de Pedro, ela começa a ser respondida a partir do verso de número 13, quando ele começa a pregar o evangelho para aqueles homens. Veja, ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro agora chama o povo a atenção e diz assim: percebam, estão pensando que foi poder meu que fez com que esse homem fosse curado? Eu quero dizer para vocês uma coisa: lembram daquele homem que vocês escolheram? Aquele homicida que foi trocado por aquele que vocês negaram? Lembram daquele homem que vocês o levaram à morte? Lembram daquele homem que, por causa da vossa escolha, portanto, ele chegou a padecer? Então ele agora começa a mostrar a esses homens
a Cristo, provando o seguinte: quem curou este homem, quem levanta o coxo, é aquele que vocês negaram, que fora preso, condenado e morto. Então, vocês não devem se surpreender por nossa causa, vocês devem se surpreender por causa dele. Verso 15, ele diz assim: e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Fazendo assim, a fé em Cristo fez com que esse homem agora fosse levantado, se erguesse dos pés, saísse da calamidade para uma grande conquista, saísse da enfermidade para a perfeita saúde. Vejam só, irmãos, por que aqueles homens estavam sendo acusados de terem negado a Jesus? Aliás, por que nós às vezes somos acusados de expormos Cristo à vergonha, ao vitupério, à vergonha pública, à vergonha de morte? Por que aqueles homens negaram a Cristo? Pedro justifica isso na pregação. Pedro vai nos mostrar claramente por que às vezes as nossas ações preferem o erro ao invés da verdade, preferem o erro ao invés de Cristo, preferem o erro ao invés da submissão a Deus. Vejam só, o verso 17 ele diz assim: e agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância. O que seria aqui ignorância? Seria a brutalidade do povo? Não. Ignorância aqui não é sinônimo de brutalidade. Ignorância aqui é sinônimo de falta de conhecimento. Por que nós erramos, irmãos? Por que na maioria das vezes, a maioria das vezes não, por que em algumas vezes, quando tomamos decisões, tomamos a decisão a mais errada possível? Ora, se Pedro estivesse pregando para nós, ele usaria a mesma justificativa: nós erramos por ignorância. Erramos quando? Cristo disse assim: vós errais, porque não conheceis as Escrituras, porque dela demanda o quê? Poder de Deus. A falta de conhecimento da Escritura, irmãos, tem levado muitos crentes em suas ações a negarem a Cristo. Não se iluda pensando que alguém possa pensar dizendo assim: não, eu só posso negar a Cristo se minha boca dizer assim: eu não quero a Cristo. Não se iluda com isso. Quando nós silenciamos, quando temos que falar a verdade, nós negamos a Cristo. Nós negamos a Cristo. Quando ao invés de praticar a justiça, nós procuramos o erro, nós estamos negando a Cristo. Quando em vez de fazer o certo, cometemos o errado, nós negamos a Cristo. E sabe qual é a tragédia que está no texto e que nos acomete ainda de forma pior? É porque estes negaram a Cristo por ignorância. Mas muitos crentes erram conhecendo a verdade, sabendo que deve fazer o certo e não o faz. Sabendo que deveria viver a verdade e não vive. Sabendo que deveria cometer o que é correto e não comete. Silenciando quando deveria falar a verdade.
se escondendo ou se omitindo, quando deveria mostrar o verdadeiro. Veja, os nossos atos também podem negar a Cristo. Podem negar a Cristo, irmãos. E às vezes nós nos tornamos pior do que estes. Pior do que estes. Sabe com quem Pedro está comparando estes, na narrativa aqui de Lucas, em Atos? Eles são aqueles que na hora do julgamento de Pôncio Pilatos, em alta voz dizia assim: solte a Barrabás e prenda a Jesus. Pedro está dizendo que eles fizeram isso por ignorância. Muitas atitudes que temos, não é por ignorância ou falta de conhecimento, mas simplesmente é por descrença. E descrença numa coisa, não é descrença em Deus não, mas é descrença no juízo de Deus. Descrença no juízo do Senhor, na aplicação da sentença de Deus. Muitos crentes dizem assim: eu nunca fui punido. Ou acredita que nunca foi punido, né? Eu nunca fui punido, vou ser punido agora. Eu vou continuar errando. Eu vou continuar fazendo o que é errado. E apresentam cerimônias de desculpas para evitar a prática da verdade. Veja como é que Pedro trata essa situação, irmãos. Verso 18, ele diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Lembram lá de Isaías 53? Como escapamos? Como saímos, portanto, do engano? Obviamente, ele nos faz lembrar aquele apelo que nasce na lei, passa pelos profetas, ressoa na boca de João Batista, se apresenta na primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e reaparece em Atos capítulo 3. Pedro conclama homens ao arrependimento. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Lembram que quando eu tratei da história do homem que fora curado, eu disse assim: há casos que somente o Senhor, portanto, pode curar. O que é tratado aqui no verso número 19 é completamente verdadeiro. Quando nos arrependemos das práticas equivocadas e verdadeiramente nos convertemos, o que se achega a nós é um tempo de refrigério. Me faz lembrar os sacrifícios da lei do Senhor. O primeiro sacrifício era para que o Senhor perdoasse a culpa, apagasse a culpa e perdoasse o pecado. O segundo sacrifício era para que o povo mostrasse gratidão diante de Deus. E no terceiro sacrifício, que era o sacrifício da oferta pacífica, o povo estava demonstrando que agora tinha paz com Deus. E aquele momento era um momento de solene alegria diante da face do Senhor. Veja o que é que Pedro está dizendo aqui: se houver arrependimento e conversão, há o que na alma do crente? Refrigério. Refrigério. Talvez você tenha se perguntado: como eu posso encontrar a paz? A paz, ela não pode ser fabricada. E a paz que é demonstrada na Escritura, ela não é temporária. A paz que é demonstrada na Escritura, ela é permanente. E a paz que é mostrada na Escritura, ela só advém do Senhor. A paz que é mostrada na Escritura, ela vem diretamente de Deus. E ela passa justamente por esse prisma: arrependimento e conversão. O crente é chamado a isto.
arrepender-se daqueles erros que ele tem cometido, para que ele possa, portanto, gozar do refrigério dado por Deus. É como se ele parasse diante de um belo bosque e no seu horizonte ele contemplasse um belo e perene rio, em que ele pudesse se achegar, beber de suas águas, mergulhar o seu corpo e gozar de todo o tratamento que um bom rio faz. O refrigério do Senhor passa por esse trâmite de submetermos à vontade de Deus e esperar que o Senhor, portanto, cuide e vele por nossa alma. Ora, essa era a esperança dos antigos pais. Nos Salmos vemos diversas expressões que remontam ao refrigério da alma. Na hora mais íngreme da aflição, o salmista diz: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O Senhor me faz repousar em segurança. As Escrituras mostram isso em um volume de certezas, mostrando ao cristão que aquele que pode, portanto, guardar e cuidar de nossa alma, tão somente é o Senhor. Ela expressa essa verdade de forma sublime, dizendo assim: diante do Senhor, a tristeza, ela salta de alegria. Agora você entende por que esse coxo, ao entrar no templo, ele salta. O que era antes tristeza e amargura, fora deixado de lado. E agora há júbilo e gozo no coração desse homem, porque ele está perante o Senhor. Ele está perante o Senhor. Ora, irmãos, quando nos apresentamos diante de Deus, é isso que Ele faz com a nossa alma. Ele nos trata. Ele pega a sua alma com carinho, com zelo, com cuidado, porque Ele comprou com o sangue de Cristo. Então há um preço valiosíssimo nessa aquisição. E Ele, portanto, Ele trata, Ele vai refrigerando a alma, gerando paz e gozo no coração desse crente. Daí, irmãos, sinceramente, eu não consigo entender como é que a pessoa se diz crente e se torna ausente da presença do Senhor. Veja, se eu só posso ter paz no Espírito quando eu estou diante de Deus, para onde irei eu, se somente o Senhor pode me dar essa paz? Ainda que para gozar dessa paz, desse refrigério, nós escutemos as mais duras palavras. Lembram da pregação de Cristo? Pregação extremamente dura. Pedro chega e diz assim: Senhor, deixa eu contar um negócio aqui, olha, não me leva a mal, mas o senhor não está vendo que tem um monte de pessoas te abandonando, não? Olha o número de pessoas que tem te abandonado justamente por causa dessa pregação. O que Pedro estava querendo dizer? Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o tom, vamos mudar o discurso, para que até aqueles que já te abandonaram retornem. Cristo olha para Pedro e diz assim: quer fazer o mesmo não? Você não quer ir embora com eles não? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, me diga uma coisa: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Lembra daquela palavra de Cristo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Talvez o nosso grande problema, e às vezes porque nós não sabemos resolver os nossos próprios problemas, é porque nós não temos buscado a Cristo, nós não temos ido a Cristo. Talvez é porque nós tenhamos ido ao mundo, nós temos ido aos homens,
menos ido a Cristo. Talvez isso revele também a nossa grande condição espiritual, de falta de comunhão com Deus. E porque nós não gozamos de comunhão com Deus, talvez isso revele a fome, a escassez e a aflição da nossa alma. Da nossa alma. Nós temos buscado solucionar os nossos problemas de acordo com os nossos próprios conceitos. Tem uma música aí de um cantor muito famoso que ele diz assim: sabe por que eu errei tanto? Sabe por que eu fiz tanta coisa errada? Sabe por que eu cometi e tropecei tantas e tantas e tantas vezes? Porque sempre na hora de escolher, eu escolhi o meu caminho. Eu escolhi o meu caminho, por isso, escolhendo o meu caminho, eu errei tanto, tanto e tanto. Porque eu escolhi o meu caminho. Às vezes a nossa alma está tão perturbada e nós não sabemos como dar refrigério a ela. Sabe por quê? Porque nós temos escolhido as nossas decisões. E as nossas decisões trazem aflição na alma, irmãos. Veja se não é isso que o salmista nos diz. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 81. Veja se não é dessa forma que o salmista está nos dizendo. Observe só o que diz o Salmo de número 81. Olha a melancolia que está no Salmo de número 81, irmãos. Salmo 81, verso número 8. Em diante, diz assim o Senhor: vamos fazer o seguinte, vamos começar no verso 7. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Deus está lembrando ao povo que na hora da angústia o povo clamou a ele, e o que ele fez? Ele respondeu. Agora olha só o que diz a partir do verso 8: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, a Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a ta encherei. Olha o que o Senhor diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, ou seja, Israel não me buscou. Quando me buscou, verso 7, eu respondi. Verso 12: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, ou seja, eu dei a eles o caminho que eles queriam. E qual é o caminho que eles queriam? O desejo, a inclinação do coração. E andaram onde? Nos seus próprios conselhos. Não é o seu caminho que você quer? Então vá pelo seu caminho. Lembram do filho pródigo? Do filho pródigo, o filho gastador, né? Pai, me dá a parte da herança que me cabe, e eu vou tomar o meu próprio caminho. E qual foi o fim daquele homem, né? O fim não, né? Mas como foi que se deu a aventura daquele homem? O fim daquele homem nós sabemos, ele foi resgatado pelo Senhor. Mas olhe no que deu a aventura daquele homem. Olha o que é que dá a aventura do povo de Deus. Verso 13: oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Deus está dizendo assim: os inimigos seriam mortos, os adversários seriam eliminados. Verso 15: os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e ao seu tempo, e o seu tempo seria eterno, e o sustentariam com o trigo mais fino, e o fartariam com o mel saído da rocha. O que Deus está dizendo para o povo? Vocês escolheram o caminho que vocês queriam, vocês escolheram o caminho dos seus corações, andaram nos seus próprios conselhos, e é por isso que vocês enfrentam o que enfrentam. Convertei-vos, irmãos,
Mudemos a nossa rota, o nosso caminho. Abandonemos o nosso trajeto. E lembremos-nos das veredas do Senhor. Andemos nas veredas da justiça, onde nossa alma é refrigerada dia e noite, é tratada por Deus. O nosso caminho é o caminho do Senhor e não o nosso próprio caminho. Aqueles que optam pela inclinação do coração rapidamente são abatidos, se afastam do Senhor, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, dizendo conhecedores da verdade, não passam de ignorantes, porque optam pelo próprio caminho, esquecem-se das verdades de Deus, se apegam às suas próprias falácias, aos seus próprios enganos, e portanto conhecem a perdição e se apartam do Senhor. Essa triste realidade, irmãos, infelizmente, é a triste realidade de muitos crentes. Irmãos, veja o que o Senhor nos diz acerca de Cristo, verso 21 e o verso 22 do capítulo 3. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Observe que agora Pedro faz lembrar aos homens que existe um caminho pelos quais eles devem conhecer, e ele agora vai apresentá-los literalmente mais uma vez a Cristo. Olha o que ele diz no verso número 20: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Por quem? Quem Cristo fora pregado? Pedro diz: ele foi pregado por Moisés, e ele foi pregado pelos profetas. É a esse Cristo que a nossa alma deve estar apegada. Verso de número 23 diz assim: e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta, Cristo, será exterminada dentre o povo. O que acontece quando o homem, portanto, volta-se as costas para Cristo? O texto claramente diz assim: ele vai ser exterminado, ele vai ser morto, abatido. Uma pergunta séria é: como começa o abatimento do homem diante da face do Senhor? Ora, nós poderíamos pegar todo o trajeto, e eu gostaria de ver esse trajeto da queda daqueles que se dizem conhecedores de Deus. Vejam, abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 18. Olha como é que se dá a queda. Mateus capítulo 18, verso 15 em diante. Nós vamos até o verso 20. Olhe os passos da queda. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Primeira regra: o irmão pecou, vá até ele, repreenda-o, à luz da palavra de Deus. Ele vai reconhecer que a palavra de Deus é o decreto de Deus para a sua vida, vai voltar-se ao Senhor. Se isso acontecer, é maravilhoso. Mas se isso não acontecer, verso 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Uma vez eu pregando aqui, ensinando aqui em Mateus capítulo 18, já preguei nesse texto, eu disse que a palavra testemunha aí é semelhante à palavra ancião, ou seja, pessoas idôneas, pessoas que têm conhecimento de Cristo e pessoas que têm conhecimento da fé. Então, leve consigo 2 ou 3, ou seja, porque pela boca de 3 testemunhas, aquele homem será redarguido acerca do seu erro. O texto diz assim: que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Verso 17: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, ou seja, escutar todos os irmãos agora,
considera-o como gentil e publicano. Olha a tragédia. Ele recusou o arrependimento quando foi redarguido por um irmão. Recusou o arrependimento quando foi redarguido por duas pessoas idôneas. Recusou o arrependimento quando foi redarguido pela igreja. O que é que vai acontecer com ele? Se não houve a igreja, considera-o como gentil e publicano. Verso 18 e 19: em verdade vos digo que tudo que ligares diz na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quem são esses dois, as duas pessoas idôneas? E mais esse, que leva com que esse homem seja ligado e também desligado. Verso 20: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muita gente utiliza esse verso aqui para denotar o início de um culto com poucas pessoas. Interessante é que o capítulo 18 do livro de Mateus, a partir do verso de número 15, antecedendo do verso 10 ao verso de número 14, trata de pessoas que estão passando por um ato disciplinar. O que nós temos aqui é um tribunal eclesiástico, onde pessoas idôneas, presbíteros, estão recebendo o auxílio de Cristo para tomarem uma decisão acerca do homem infrator. Aquele que pecou está sendo retirado do meio do povo de Deus. Olha os passos de morte que estão acontecendo a esse homem. Ele foi ensinado, advertido sobre o seu pecado, e ele não quis ouvir os crentes. O resultado final é que ele foi considerado como gentil e publicano, retirado da igreja de Cristo. Quer ouvir esse ato aqui nas palavras de Paulo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Paulo vai usar esse mesmo trajeto, esse mesmo transcurso, para mostrar a morte daquele que se diz cristão e ousa ser desobediente a Cristo. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 5, verso 1 ao verso 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós, ou seja, entre a igreja, fornicação tal, ele dá ênfase, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Veja a gravidade. Há na igreja alguém que pratica fornicação, e fornicação tal que nem entre os ímpios, entre os gentios se nomeia, nem eles praticam. Como é alguém que ouse possuir a mulher de seu pai? Verso 2: estáis ensoberbecidos, é uma reclamação à igreja, e nem ao menos vos entristecestes, ou seja, vocês sabem o que está acontecendo entre vocês, e vocês nem tristes estão, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás.
para a destruição da carne, eliminação, morte, para que o espírito, veja, do verso 6 ao verso 13, esse espírito aqui que é salvo, é o espírito da igreja, para que a vida da igreja, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse homem aqui entrega a Satanás. Alguém poderia se perguntar, por que esse homem aqui está sendo entregue a Satanás? Ora, se ele está sendo retirado da igreja, ele está sendo colocado aonde? No mundo. Observe por que ele está sendo entregue aqui a Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, irmãos. Nos quais, 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século, deste tempo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que esse homem entrega aqui a Satanás? Porque Satanás justamente é o Deus, é o pastor desse mundo. Quando alguém é retirado da igreja e agora colocado para congregar no mundo, ele está literalmente sobre o pastoreio. Se é que a gente pode chamar assim, né? Eu chamo assim, mas será que se é que pode chamar? Sob o pastoreio do diabo. Pastoreio do diabo. Então veja, a morte daquele que se diz crente começa quando ele se aparta da verdade. Veja, ele nega o seu pecado e é afastado da igreja. Ao ser afastado da igreja, ele agora é entregue a Satanás, que é o pastor desse mundo, é o pastor desse tempo, é o pastor dessa vida. Agora, entenda, o que lhe faz negar a palavra de Deus? Abra sua Bíblia ainda em Hebreus capítulo 6. Verso 1 ao verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim: por isso, olhe os motivos pelos quais alguém abandona a Cristo e portanto vem à morte. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, ou seja, da ressurreição, e recaírem, ou seja, voltarem para o antigo estado de quando não era cristão, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, expõem à vergonha. O que é que acontece com o homem? Ele deixou de andar na verdade e andou na operação do erro, e agora ele abandona a igreja de tal forma que vive no mundo. É impossível que tal pessoa agora seja recuperada, porque novamente ele expôs Cristo a vitupério, abraçou o erro, mesmo conhecendo a verdade. Ele provou da verdade e preferiu o erro. Ele ouviu a pregação da verdade, mas mesmo assim prefere andar na injustiça. Alguém diz assim, mas a punição dele só é essa, está afastado da igreja. Vamos ver agora a punição final? Se em vida ele for afastado da igreja, e o que acontecerá na morte? Abra sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Verso de número 11 e diante. Verso número 11 ao verso 15.
Apocalipse capítulo 20, verso de número 11 ao verso número 15. Agora nós temos a descrição da morte daqueles que viveram no erro. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pavor, né? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Perceba aqui a triste trajetória daqueles que são condenados com Cristo. São apartados da igreja, são pastoreados pelo diabo e, por fim, são lançados no lago de fogo. Ah, pastor, isso aí que está dizendo é o Senhor. Não, o que está dizendo é as Escrituras. O que está dizendo são as Escrituras. E um detalhe: passarão os céus e a terra, mas uma só palavra da Escritura jamais passará. Jamais. Parte final: deleite daqueles que estão em Cristo. Vejam só, capítulo 3, verso 24, 25 e 26, diz assim: sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias, que os homens seriam julgados e mortos. Agora Pedro faz lembrar algo acerca dos filhos da aliança, daqueles que arrependeram e se converteram. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. De quem ele fala? Ele fala justamente daqueles que se arrependeram e se converteram. Pastor, há solução para a minha alma depois de ter cometido tanto pecado? Arrependa-se e se converta verdadeiramente. Arrependa-se e converta. Abandone o seu pecado. Se converta, viva para Cristo. Qual é o resultado final? Verso 26: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. O que é que Deus faz com aquele que se arrepende? Ele aparta de nós a prática do pecado. Deixa eu encerrar aqui a mensagem dizendo que você, nessa parte final, conhece quem é o eleito e quem é o perdido. Só basta saber a quem você está apegado. As coisas dessa vida ou a Cristo Senhor? Aonde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Ora, quando um crente é apegado a Cristo, a sua vida espelha Cristo, espelha as boas obras de Cristo, as grandes verdades de Cristo. Quando a sua vida está afeiçoada às coisas dessa vida, você só vive as coisas deste mundo, as coisas desta vida, as coisas deste século. E é impossível dizer, irmãos, que aquele que é amigo deste mundo, das coisas desta vida,
ele é necessariamente o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A quem você se afeiçoa? A quem você se apega? Interessante, é que você que me escuta, você sabe. Você sabe. Você sabe como é que você tem vivido. Você sabe o trato que você tem dado a Cristo. Uma solução para você: se arrependa, se converta, meu irmão. E eu digo isso lhe fazendo lembrar algo. E se ainda hoje pedirem a tua alma, o que é que você vai dar? O que é que você vai apresentar? Quer uma solução para a sua vida? Se converta, meu irmão. Arrependa-se do seu pecado. Confesse a Cristo: Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti. Tenha misericórdia de mim. Dá-me aquilo que o Senhor dá aos teus filhos. Me chama de filho. Se achegue a Cristo. Encerro com a palavra daquela que falou o profeta, chamando o povo ao arrependimento: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus ajude o seu povo, irmãos. Queridos, vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor para tratarmos da ceia do Senhor. Vamos orar pelo pão e pelo vinho que são colocados diante da casa do Senhor. Oremos para que o pão e o vinho sejam separados do uso comum para o uso sagrado, que eles sejam, portanto, dados aos crentes, aqueles que são chamados dos filhos da aliança. Oremos, irmãos. Bendito Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado e provisão para com as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, para que possamos participar da tua mesa. Permite-nos assentar diante da tua mesa. Perdoa-nos, ó Senhor, os nossos pecados, e que possamos confessá-los e verdadeiramente se arrepender daquilo que temos praticado, para que possamos viver uma vida de constante presença diante de tua face. Ajuda a tua igreja, ó Senhor Santo. Separa pão e vinho do uso comum para o uso especial agora do teu povo, que não somente nos tragam à memória a morte e o sacrifício de Cristo, mas nos traga ao coração, Senhor, as grandes bênçãos que o Senhor nos dá quando, portanto, participamos da comunhão contigo. Ó Senhor Santo, ajuda o teu povo, amadurece o teu povo, aviva o teu povo, para que o teu povo viva tão somente para a tua glória e louvor. É para a honra do Rei, em nome de Cristo, que nós oramos e o fazemos agradecidos por todo o bem que a nós o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.